Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E antes de mais nada, gostaria de estar convidando você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e também o seu like no final desse vídeo. No vídeo de hoje, vamos estar falando mais uma vez sobre a Reforma Protestante, pois hoje estamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante, realizada por Martinho Lutero em 1517. Porém hoje, é claro que é sempre bom falar sobre os 5 solas, mas hoje eu quero chamar a atenção e fazer uma reflexão sobre a palavra somente da Reforma Protestante. Então o vídeo de hoje é o somente da Reforma Protestante. Bom, essa palavra solos, que significa somente ou exclusivamente ou só, ela é muito importante para a Reforma Protestante. É claro que nós temos os 5 solas. Nós temos o sola fide, o sola Christus, nós temos o soli deo gloria, nós temos o sola scriptura e nós temos o sola gratia. Porém, a palavra mais importante que temos que analisar hoje, nesse aniversário, é a palavrinha solos ou sola, ou somente. Essa palavrinha vai ser o foco do nosso vídeo. Por quê? Porque essa palavrinha, ela em si, é a divisora de águas. Essa palavrinha que vem antes das outras. Por exemplo, o sola fide, fé é importante. Porém, a grande divisora de água, a palavra, é somente a fé. E nós vamos ver isso nesse vídeo. Pois a palavrinha somente, o seu significado, ela é muito importante para a Reforma Protestante. Como nós falamos, ela é a divisora de águas. Pois a palavra somente significa unicamente, só ou apenas. Veja como esse significado nos diz muito e nos aponta o caminho da Reforma. Pois é essa palavra somente que traz peso às demais palavras que vêm depois. O sola fide, o sola gratia, o sola Christus, o sola scriptura, o soli deo gloria. Mas é somente esse sola, esse solos que nos deixa maravilhado. Por exemplo, se nós pegarmos o somente as escrituras, ou o solas scripturas. A pergunta que eu faço é, a Igreja Católica não tinha as escrituras? Então, qual foi o grande problema? O grande problema foi quando o Martinho Lutero colocou sola scriptura, somente as escrituras. Isso é, sem o sacerdote, sem os dogmas da Igreja Católica, sem as doutrinas, sem as relíquias, sem nada. Somente as escrituras, sem as doutrinas formuladas por homens, por concílios. Como Martinho Lutero disse, os concílios são falhos, as bulas papais são falhas. Então aqui foi o grande divisor de águas, quando Martinho Lutero falou o sola scriptura, somente ou unicamente, apenas a palavra de Deus. E é claro que nós, voltando na história, nós vamos encontrar isso também. Quando a igreja surgiu, Paulo, ele fala isso, ele traz as escrituras como fonte de autoridade. Então foi aqui quando Martinho Lutero colocou somente os solos, a escritura, foi aqui o divisor de águas, essa palavra. Quando nós pegamos os demais solas, vamos ver a mesma coisa. Por exemplo, se nós pegarmos o sola fide, ou somente a fé, quando nós voltamos na história da igreja, o que nós vemos no início da igreja? Os judeus dizendo que não era somente a fé em Cristo, mas era a fé em Cristo mais a circuncisão. Quando nós chegamos na igreja católica, o que nós vemos? Não é só a fé, é a fé e as boas obras, é a fé mais alguma coisa. Então veja, a palavrinha somente é que trouxe esse divisor de águas na história. E é isso que nós protestantes, cristãos reformados, devemos resgatar em nossos púlpitos. É isso que devemos comemorar agora, nesse aniversário da Reforma Protestante. A palavrinha somente, o somente da Reforma Protestante. Então veja que as demais palavras, elas são importantes. Porém, o que traz peso a elas
é a palavrinha somente, tanto no passado quanto agora no presente. Se nós, como verdadeiros cristãos, voltarmos a se utilizar desse vocabulário, então quando nós olhamos para a história e vemos o quão importante, o quão revolucionário foi essa palavrinha somente, assim também é para a nossa geração. Se nós resgatarmos essa palavra somente na nossa geração, nós iremos impactar essa geração assim como Martinho Lutero impactou a dele, assim como os apóstolos impactaram a deles. É isso que devemos fazer, trazer o vocabulário correto, trazer essa palavrinha, essa expressão muito importante. Somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça. Enquanto essa geração não redescobrir o sentido e a importância dessa palavrinha somente, tudo fica mais difícil. É como nós falamos, a Igreja Católica tinha a Bíblia e tem a Bíblia. Então, se nós trouxermos esse vocabulário, causaremos uma grande divisão e uma grande ruptura, não na Igreja Católica, mas agora nas igrejas evangélicas, porque a nossa geração voltou a vestir as roupagens do catolicismo romano ou do judaísmo. Então veja o quão importante é nós resgatarmos essa palavra somente para essa geração. E se fizermos isso, muitas igrejas irão romper, pois o que nós temos hoje? Somente as Escrituras? É óbvio que não. É as Escrituras mais revelações, é as Escrituras mais profecias. É somente a fé? Não. É a fé mais o dízimo, é a fé mais as obras, é a fé mais a sua contribuição para a sua salvação. Será que a maioria das igrejas tem feito isso? Então é isso que nós devemos retornar, é aí que nós devemos recapitular e é aqui que nós devemos trazer à tona. Então isso é importantíssimo, foi importante na história e continua a ser importante para essa geração. Então se nós quisermos, através do Espírito Santo, trazer novamente um avivamento, devemos trazer o vocabulário correto. Se utilizar do vocabulário correto é importante. Como eu falei, os 5 solas são muito importantes e recomendo que você estude-os. Recomendo que isso seja pregado, que isso seja vivido. Porém, nesse eu quis fazer algo diferente. Eu quis trazer uma reflexão sobre o peso e a importância da palavra somente para a Reforma Protestante. E, lógico, para nós também dessa geração. É claro que poderíamos ficar horas e horas falando sobre essa palavra poderosa somente. E claro, indicando o que vem depois. Somente as Escrituras, somente a fé. Porém, o grande divisor disso tudo é a palavrinha somente. E que nós possamos resgatar isso para essa geração. E eu quero que você faça essa reflexão importantíssima sobre a palavra somente. Pois é isso que trouxe a ruptura entre nós e a Igreja Católica. E precisamos novamente dessa palavrinha para mais uma vez trazermos a ruptura entre nós e essas igrejas que se dizem cristãs. E essas igrejas que pregam heresias. Quando nós resgatamos o vocabulário correto, o vocabulário bíblico, e quando nós se utilizamos de palavras que traz peso às nossas doutrinas. Pois Martinho Lutero ele foi muito sábio quando ele se utilizou dessa palavra. Somente, unicamente, exclusivamente, só, apenas. É isso que significa essa palavra sola, ou solos, né? A palavra somente. Veja quão isso foi importante. E para nossa geração também isso é importantíssimo. Se nós trazemos o vocabulário correto, se nós resgatarmos isso, amados, quão importante será. Então, hoje estamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante. E é claro que eu quero fazer essa reflexão com você. E é claro que eu adorei fazer essa reflexão com vocês. Eu já postei aqui no nosso canal alguns vídeos falando sobre os solas individualmente.
e a sua importância. Porém, hoje eu quis trazer para vocês, nesse aniversário, essa reflexão sobre a palavrinha somente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.